Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Vinícius e estamos iniciando mais uma aula de matemática, a nossa quarta aula de matemática desse quarto e último bimestre. Então pessoal, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com um aulão aí com alguns descritores de matemática, tá bom? A gente já fez um aulão há 3 semanas atrás na nossa primeira aula de matemática do quarto bimestre, então hoje a gente vai para o nosso segundo aulão desse quarto bimestre. Então, pessoal, aqui no início, nesse primeiro slide aqui, vocês podem observar que tem uma fitinha azul ali sobre o Novembro Azul, que é um mês de conscientização aí para as pessoas aí do sexo masculino que devem se cuidar, se conscientizar a respeito de algumas doenças, principalmente o câncer de próstata também. Então, se você conhece algum ente familiar seu que tem mais de 40 anos, dá um aviso a ele, lembra ele que ele deve se cuidar, deve cuidar da sua saúde, certo? Porque quanto antes a gente conseguir identificar algum problema de saúde, a gente consegue combater ele de uma maneira mais fácil e mais rápida, tá bom? Então, pessoal, hoje, como eu disse para vocês, nosso segundo aulão de matemática, que a gente vai dar início agora. Então, pessoal, se você gosta de fazer alguma anotação, gosta de fazer algum rascunho, pega teu material e vamos lá iniciar a nossa aula. Então, a gente vai iniciar com algumas dicas importantes. Então, essas dicas aí que vocês vão ver agora, vocês vão utilizar para responder as questões logo em seguida. Beleza? Então, primeira dica. A reta numerada inteira, ela é muito utilizada em situações cotidianas. Cada número possui uma localização nessa reta numérica. Então, pessoal, uma reta numérica em que é utilizada para representar números positivos e números negativos, a gente tem o seguinte: a gente toma como base o número 0 e ela é o ponto de partida, tanto para a esquerda quanto para a direita. Todo número que está à esquerda de 0, a gente diz que ele é um número negativo. Todo número que está à direita do 0, a gente diz que ele é um número positivo. Então, o sentido positivo da reta numérica é a direita do 0 e o sentido negativo da reta numerada é o lado esquerdo, tomando como base o 0. Ok? Então, como vocês podem observar ali, a gente tem duas letrinhas que representam dois pontos aí dessa reta numérica. O ponto A, ele representa o número 3, e como vocês podem observar, o número B, a letra B, ele representa o número menos 4, tá bom? Então, pessoal, nossa dica aí, porque a gente vai iniciar a resolução de algumas atividades a partir de agora. Essa primeira atividade ela diz o seguinte: num dia muito frio em Porto Alegre, a temperatura registrada foi de 5 graus Celsius. À noite, a temperatura ela diminuiu 7 graus Celsius. Então, era de 5 graus e ela diminuiu, ela caiu 7 graus Celsius. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? Tem ali a letra A, ponto menos 4, letra B, o ponto menos 2, letra C, o ponto representado pelo número 2 e letra D representando o número 4. Então, observa com bastante atenção a resolução para essa questão. Para descobrirmos o ponto na reta, devemos fazer a seguinte operação. A gente vai pegar a temperatura inicial, que era de 5 graus, e depois a gente vai diminuir, porque a temperatura caiu, 7 graus. Fazendo 5 graus menos 7 graus, a gente vai ter uma temperatura de menos 2 graus. Se a gente observar lá na reta numérica, a letrinha que representa o valor menos 2 é a letra B. Portanto, essa é a alternativa correta para essa primeira questão. Vamos lá agora para a nossa segunda questão da aula de hoje. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 9 e o ponto F ao número inteiro menos 7, como vocês podem observar aí na figura. Nessa reta,
o ponto correspondente ao número inteiro 0 estará, letra A, sobre o ponto M, letra B, entre os pontos L e M, letra C, entre os pontos I e J, ou letra D, sobre o ponto J. Então, pessoal, se a gente observar ali entre uma letra e outra, a gente tem um espaço, uma graduação de 2 centímetros, provavelmente. Então, se a gente continuar ali seguindo esse mesmo padrão, a gente vai ter que a letra G vai representar o menos 5, a letra H vai representar o menos 3, a letra I vai representar o menos 1 e a letra J vai representar o número 1. Então, como a gente sabe, o 0 está entre 1 e menos 1. Portanto, o 0 ele vai estar entre as letras I e letra J. Portanto, a alternativa correta para essa segunda questão é a letra C de casa. Beleza? Então, dando continuidade, agora a gente vai ver mais algumas dicas aí a respeito de algumas atividades, de alguns conteúdos que a gente vai trabalhar no decorrer da aula de hoje. Adição de números inteiros. Na adição de números inteiros, a gente vai somar as parcelas da seguinte forma. Se elas tiverem sinais iguais na subtração e na soma, a gente vai somar os valores, no caso da adição, e vai conservar o sinal. Então, se as duas parcelas forem positivas, o resultado vai ser positivo e a gente vai somar os valores. Se forem duas parcelas negativas, a gente vai repetir o sinal, a gente vai conservar o sinal negativo e vai somar as parcelas. Se forem de sinais diferentes, a gente vai conservar o sinal do maior e subtrair os valores. No caso da multiplicação e da divisão de números inteiros, a gente tem o seguinte, sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre vai resultar num valor positivo. Ok? Então, se eu tenho um valor positivo multiplicado por outro valor positivo, o resultado também é positivo. Se eu tenho um valor negativo multiplicado por outro valor negativo, o resultado também vai ser positivo. Já se as parcelas tiverem valores diferentes, por exemplo, uma parcela é positiva e a outra é negativa, o resultado vai ser negativo. Beleza? Então, vamos agora para as questõezinhas a respeito desse conteúdo. Questão 3. O funcionário de um supermercado ficou gripado. Ele explicou que estava fazendo muito calor, a temperatura era de 33,5 graus Celsius, e que quando ele entrou na câmara frigorífica, a temperatura desceu 40 graus Celsius. Qual era a temperatura dentro da câmara? Aí tem a letra A, menos 40 graus Celsius, letra B, menos 7,5 graus Celsius, letra C, menos 6,5 graus Celsius, letra D, 7,5 graus Celsius. Então, pessoal, para a gente descobrir a temperatura dessa câmara frigorífica, a gente deve fazer a seguinte operação. A gente tem que pegar a temperatura inicial, que era de 33,5 graus, e subtrair a temperatura de 40 graus. Então, a gente vai ter um valor negativo, porque o 40 é maior do que o 33,5, então a gente tem que conservar o sinal negativo e fazer 40 menos 33,5, o resultado vai ser menos 6,5 graus Celsius. Portanto, a alternativa correta para essa questão, letra C de casa. Vamos agora para a nossa quarta questão da aula de hoje. Diego ele foi a um bingo com uma quantia de R$50. A cartela custava R$2. Na primeira rodada ele comprou 5 cartelas, mas não ganhou nenhum prêmio. Na segunda rodada ele comprou 7 cartelas e também não ganhou nenhum prêmio. Ele estava sem sorte aí nesse bingo. Já na terceira rodada ele comprou apenas 3 cartelas, onde fez uma quina. Aí a sorte dele agora chegou, não foi? Aí recebeu um prêmio de R$15. A quantidade de dinheiro que Diego ficou ao retornar para casa foi de... Quanto foi que Diego ficou? Letra A, R$26. Letra B, R$30. Letra C, R$35. Ou letra D, R$50.
Então, pessoal, observando toda essa situação, a gente consegue fazer essa seguinte expressão que vocês podem observar aí. O valor inicial era de 50, aí como ele gastou, ó, a gente tem um valor aí negativo, que vai ser subtraído desses R$50. Ele comprou 5 cartelas a R$2, então a gente vai fazer 50 menos 2,5 menos 2,7, porque na segunda rodada ele comprou 7 cartelas, menos 2 vezes 3, porque na terceira rodada ele comprou 3 cartelas, só que na terceira rodada ele ganhou um prêmio de R$15, portanto, ali a gente tem uma parcela positiva, porque ele ganhou. Perda representada pelo sinal negativo, ganho pelo sinal positivo. Então, fazendo as multiplicações, primeiramente, que são aqueles valores que estão dentro do parênteses, a gente tem 2 vezes 5 igual a 10, 2 vezes 7 igual a 14 e 2 vezes 3, 6. Então, agora, para a gente resolver essa operação, essa expressão numérica envolvendo subtração e adição, a gente vai juntar os valores positivos, 50 mais 15 dá 65, vai juntar os valores negativos, 10 mais 14, 24, mais 6, 30, e agora a gente vai subtrair 65 menos 30, o valor final que ele vai ficar é R$35, portanto a alternativa correta também é a letra C. Vamos agora para outras dicas importantes aí nas próximas questões que a gente vai trabalhar. Grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? A gente viu em algumas aulas que grandezas diretamente proporcionais são grandezas que têm uma relação direta entre elas. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Já as grandezas inversamente proporcionais são grandezas que têm relações inversas aí entre elas. Por exemplo, uma grandeza ela dobra, a outra ela cai pela metade. Uma aumenta 3 vezes, a outra cai 3 vezes. Então, a gente tem uma relação aí inversa entre as grandezas. Então, elas são classificadas como grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá para a nossa quinta questão da aula de hoje. Na gasolina comum, são adicionados 2 litros de etanol para cada litro de gasolina. Então, quantos litros de etanol são necessários para adicionar em 40 litros de gasolina para manter a proporção? Letra A, 10 litros. Letra B, 8 litros. Letra C, 9 litros. Letra D, 11 litros. Então, pessoal, a gente percebe ali que a relação entre a quantidade de etanol e a quantidade de gasolina são de grandezas diretamente proporcionais. Porque se a quantidade de um aumenta, a quantidade do outro também aumenta. Então, a gente tem a relação ali de 2 litros de etanol para cada 10 litros de gasolina. Fazendo a multiplicação aí dos meios pelos extremos, a gente tem 10 vezes x, que dá 10x, 2 vezes 40 dá 80. Agora, a gente vai ter que dividir o 80 pelo valor que está multiplicando o x, que é o 10. 80 dividido por 10 dá 8. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Vai ser necessário 8 litros de gasolina. Sexta questão diz o seguinte, pessoal. Para conseguir certa tonalidade de azul, um pintor usa uma lata de tinta branca para 5 latas de tinta azul escuro. Então, quantas latas de tinta branca ele vai precisar para diluir em 35 latas de tinta azul escuro? Tem as opções 5 latas, 10 latas, 4 latas ou 7 latas de tinta. Então, pessoal, se a gente observar a relação entre essas grandezas, elas também são grandezas diretamente proporcionais. Pois se a quantidade de tinta azul escuro aumenta, a quantidade de tinta branca para ser diluída ela também vai aumentar. Então, fazendo a relação ali, a gente tem que é necessário uma lata de tinta branca para cada 5 de tinta azul escuro. E para 35 latas de tinta azul escuro, quantas latas de tinta branca vai ser necessário? Fazendo a multiplicação ali cruzada do meios pelos extremos, a gente tem 5 vezes x, 5x, 1 vezes 35 dá 35. Fazendo a divisão de 35 por 5, o resultado é 7.
Portanto, a alternativa correta para essa sexta questão, letra D, 7 latas de tinta branca. E agora, pessoal, a gente vai chegando ao momento aí das dicas finais aí para as últimas duas questões que a gente vai resolver. Então, preste bem atenção nessas dicas aqui sobre volume de recipiente. O volume de um paralelepípedo ele é calculado através da multiplicação entre a área da base e a altura. No caso, a área da base de um paralelepípedo é só fazer o comprimento vezes a largura. Portanto, aí para a gente determinar o volume de um recipiente que tem um formato de um paralelepípedo, a gente vai pegar o comprimento, multiplicar pela largura e multiplicar pela altura, beleza? E algumas conversões aí que são importantíssimas são as seguintes. 1 decímetro cúbico ele equivale a 1 litro. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, que equivale a 1000 litros. Beleza? Então vamos lá para a nossa sétima questão. Veja o bloco retangular abaixo. Qual é o volume desse bloco em centímetros cúbicos? Se vocês observarem as medidas aí, já está em centímetro e a resposta também tem que ser dada em centímetros. Portanto, a gente não precisa fazer nenhuma conversão. Aqui, como eu disse para vocês, pessoal, a gente vai ter que fazer a multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, ó, fazendo essa multiplicação, a gente tem que 9 vezes 9 é igual a 81. 81 vezes 30 vai resultar no valor de 2.430 centímetros cúbicos. Portanto, o valor aí do volume aí desse recipiente está representado na letra C. 2.430. Já a oitava e última questão, pessoal, diz o seguinte, ó. Quantos cubos iguais a estes aí que vocês podem observar, que tem 1 centímetro de aresta de volume, eu precisaria colocar dentro dessa figura abaixo para não sobrar nenhum espaço interno. Como vocês podem observar ali, as medidas dessa figura é 5 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros. Então, pessoal, se a gente tem aquele cubinho que tem 1 centímetro de aresta e a gente fosse calcular o volume dele, a gente teria que fazer comprimento vezes a largura vezes a altura, que no caso do cubo são iguais. Essa é uma característica especial do cubo, certo? Então, a gente ia pegar essa aresta de 1 centímetro e ia fazer 1 vezes 1 vezes 1, que daria 1 centímetro cúbico. Então, ó, se a gente percebe que o volume do cubo é 1 centímetro cúbico, basta apenas a gente calcular o volume aí dessa figura, desse recipiente. Fazendo a multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura, a gente tem 5 vezes 4 igual a 20, 20 vezes 2, 40. Portanto, a alternativa correta aí para essa oitava e última questão é letra A, 40 centímetros cúbicos. Então, pessoal, a gente vai chegando em ao fim aí de mais uma aula de matemática. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Caso necessário, vocês retomem o vídeo novamente para não ficar com nenhuma dúvida. E mesmo assim, caso você continue com alguma dúvida, entre em contato com o teu professor que ele vai tirar tua dúvida aí prontamente. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma aula e mais uma oportunidade. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.